Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Essa questão do anticristo, porque quando eu vi o Peter Thiel falando sobre o anticristo, eu falei, cara... É estranho, né? Não parece. Não é como se ele soubesse. Exato. Não, gente, eu tô aqui pra avisar pra... Ele não falou isso. Vazou uma conversa dele, um e-mail dele. Ele falou numa entrevista. Tem uma entrevista dele com um cara do New York Times, né? E no meio da entrevista, o cara do New York Times falou assim: mas vem cá, a empresa que você tá fazendo, a Palantir, ela não serviria exatamente para ajudar o anticristo? E ele, cara, ele samba ali, ele não consegue, não, imagina, não tô dizendo que ele seja o anticristo, né, mas com certeza, entendeu, ele é um colaborador, né. Se você pegar, por exemplo, o Starlink, né, do Elon Musk, né, dos satélites, então você tem uma malha de satélites, um grid de satélites, né, para estar monitorizando toda a população nas áreas mais remotas. Então não tem mais essa ideia, eu vou fugir para o meio da selva amazônica, eu vou para o deserto da Namíbia. Não, você tem uma malha, um grid ali de satélites que está o tempo inteiro monitorizando, né? O próximo passo, né, é a internet das coisas e depois a internet dos corpos, né? Então a gente já está sendo condicionado, por exemplo, o Kennedy, né, o Robert Kennedy Jr., né, que durante a campanha falou um monte de coisa para agradar a base conservadora cristã do MAGA americana. Não, nós vamos acabar com essas coisas mandatórias. Obrigatoriedade de vacina. Exato, né? Ele tinha um projeto assim que cientificamente o pessoal achava meio maluco ele. Então, aí ele tinha um MAGA, né, que era Make America Great Again, daí ele falou, então é o MAHA, Make American Healthy Again, saudável, tá? Então vamos fazer a América saudável de novo. Então ele também, toda a plataforma para apoiar o Trump na campanha era assim, vamos acabar com as comidas transgênicas, vamos acabar com o fast food, só comida saudável, bababá. Agora mudou o slogan para Make American Biotech Acceleration, né? MABA, tá? Mudou para MABA. E você fala, peraí, você tá de sacanagem, né, cara? Como que não deu nem um ano de governo? Por isso que grande parte e também toda a coisa do Epstein, você né? Viu que ele vai vir pro Brasil? Quem? O Kennedy Jr.? Kennedy não vi. Não vi. Acho que é janeiro. Ele vai estar aqui. Então, mas daí muita gente... o Trump e o Elon Musk vão vir também. Então, mas muita gente... Tá uma crise nos Estados Unidos agora, principalmente com a questão da lista do Epstein, do Jeffrey Epstein, né? Que, de novo, durante a campanha, o próprio Trump falou que não, vamos liberar, isso precisa ser liberado, né? O Josh Patel lá, que é né, também falou, não, vai ser liberado, e agora todos negando, né? Por quê? Porque, obviamente, que é dos dois partidos, tem o próprio Trump, o Bill Clinton, o Bill Gates, tá todo mundo lá na lista. Então, Trump disse que não existe nada. Não, agora, mas é isso, agora virou narrativa política, né? Porque antes, mas peraí, tem os vídeos dele, é só voltar nele, você falou, não, a gente tem que ver isso, enfim. Mas assim, voltando à questão, né, do Peter Thiel, né? Só pra gente não perder o fio da meada. Sobre o anticristo. Sobre o anticristo, né? Então, assim, se a gente está falando de anticristo, a gente já está no âmbito espiritual religioso bíblico, né? Então, eu sempre vejo as coisas através da lente bíblica. Então, assim, quando eu leio Apocalipse, não só Apocalipse, porque você tem outros livros da Bíblia, né? Fala sobre o anticristo, por exemplo, né? O livro de Daniel fala bastante, né? O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, mas tá mais, vamos dizer assim, exemplificado, né? Tá mais exposto no livro de Apocalipse. Então, uma coisa boa é você ler, obviamente, com entendimento, né? Se a pessoa nunca entendeu, vai ser um pouco difícil, nunca leu a Bíblia, vai ser um pouco difícil, porque o livro de Apocalipse, ele
tem muita figura de linguagem, né? Mas tem, graças a Deus, várias pessoas hoje falando a respeito disso, né? Tem como você encontrar bom conteúdo sobre isso. Mas, por exemplo, né? Segundo Apocalipse 13, né? Que é o capítulo onde fala da famosa marca da besta, né? Quando você lê o capítulo inteiro, fica muito claro que é uma questão de um sistema de governo, que tem uma tecnologia envolvida, tá? Que tem a questão financeira e econômica de não comprar e vender. Então, como que você, para isso acontecer, você precisa ter exatamente já estabelecido uma sociedade onde você tem um sistema de controle completo, onde todo mundo é monitorizado, né? Nem nada funciona fora desse sistema de controle, nem barganha, né? Nem se eu quiser, se eu tenho um melão, você tem uma galinha, eu troco, né? Não, porque tudo, de novo, é a tokenização. A partir do momento que tudo for tokenizado, imagina se uma produção, né, qualquer produção agrícola, qualquer coisa da fábrica já vem como um token. Aí você fala, pô, mas e se eu for um pequeno proprietário, né, eu tenho uma horta na minha casa. Então, por isso que na Inglaterra, por exemplo, já é proibido você ter uma horta na sua casa. Na Holanda Espanha que você também. não pode ter nem galinha no quintal. Exato. Né? Não pode. Não seria a coisa mais ecológica? Cada um tem o seu. Não seria a coisa mais ecológica porque eu corto custo de transporte, né, de embalagem, né? Pela lógica deles, na narrativa do aquecimento global, a mudança climática. Não é a coisa mais né, ecológica, cada um produzindo a sua própria hortinha ali para consumo próprio, familiar. Então, qual que é o sentido disso? É completamente, né, contrassenso. Sim, sim. Mas é exatamente por quê? Porque controle, inclusive alimentar, né? Então só termino. Então eu falei da questão por exemplo, disso, como isso vai chegar nos nossos corpos, né? Então, por exemplo, dessa tecnologia já desenvolvida pela Universidade lá de Amherst, de tornar do 6G, de tornar o teu corpo uma antena para o 6G. E aí você entende, então, por que a gente passou 2 anos também preparando toda uma população, injetando uma população com nanotecnologia, tá? Outra tecnologia que é do ano de 2020, né, que e muita coisa disso eu falei, né, nos meus livros lá na trilogia do Aurora, Causa e Ômega, que eu comecei a escrever em 2004, a Aurora. Quem também se interessar, vale a pena, porque está resumido tudo isso de uma forma, né, divertida, interessante, mas muita informação. Em 2000 saiu a patente lá, WO 060606, da Microsoft, de minerar moeda através do teu corpo também. Então, olha só. Então é tudo ligado ao teu corpo, à tua biologia, a usar o teu corpo como forma de minerar moeda, no sentido, imagina numa renda básica universal, quando, né, todos os trabalhos tiverem sido substituídos por algoritmo, né, ou por robô, quando todo mundo está sem emprego e todo mundo vai depender de uma renda básica universal do governo, só que o governo vai ser de graça, o governo vai usar uma mineração através do teu corpo, ele vai saber se você está, inclusive na patente, ele vai saber a tua frequência cerebral. Ele vai te mandar uma tarefa da Microsoft. Então ele vai, é uma tecnologia que vai conseguir ler, então no sentido assim, é quase como se fosse um polígrafo, não tem como você mentir, entendeu? Nem na tua mente você vai ter que, e por isso que eles falam que vai ser exigido uma adoração à besta, não é? A marca também, ela tá implícita na marca uma adoração, e a adoração tá ligado a serviço, né? Inclusive, em inglês, o culto, a palavra culto é service, né, é servir. Então, assim, quando a gente começa a ver essas tecnologias sendo implementadas agora, cara, quando eu me converti lá em 89, era completamente especulação, hoje, cara, as coisas estão acontecendo, estão completamente factíveis, né, completamente, né, a nossa vista aí, por exemplo, essa coisa da frequência cerebral, eu escrevi em 2016
4 anos antes, né, eu escrevi o Caos, que é a continuação da Aurora, e eu falo lá do monitoramento da frequência cerebral, entendeu? Acho que Deus estava me dando uma inspiração ali. Porque é isso, cara. É como o George Orwell fala no 1984 que o último lugar é a tua mente, é o último lugar de liberdade. Porque mesmo que você tô preso, mas na tua mente você pode estar livre. Agora, a partir do momento que nem na tua mente você estiver livre, né? Quando você realmente for completamente hackeado, né? Sim. E tem tecnologias, né? O Elon Musk tem, acho que 1 mês aí, ele patenteou tecnologia de telepatia, né? Meu Deus. É. Isso que eu queria saber. A gente estava falando então sobre controle, vigilância, fundir o material com o biológico. Uhum. Quais outros sinais do anticristo nessa questão? Então, o governo global. Então, você tem vários, né? Você tem a questão geopolítica, né? Você tem a questão, por exemplo, né? O fato de Israel ter voltado a existir como uma nação é um grande marcador profético, né? Porque antes de 1948, Israel não existia. Certo. E tem uma série de profecias bíblicas que aparece Israel como, de novo, como governo, né? Como uma entidade, né? Um governo não deixa de ser uma corporação, né? Claro. Então, desde, né, quando foi 70 depois de Cristo, o segundo templo foi destruído pelos romanos, houve a diáspora judaica, né? E Israel deixou de existir como nação, né? Você tinha então os judeus espalhados, né? Mas não tinha mais não tinha, né, um país propriamente dito, né? E quando volta, isso é um grande marcador. A questão que Jesus fala em Mateus 24, né, de guerras e rumores de guerras, né, peste, né? Então são sinais também de que, né, eu tenho 51 anos, cara, eu não lembro de uma época tão conturbada de tantos conflitos simultâneos assim, né? Na minha época de vida, vamos dizer assim, né? Você tem a questão tecnológica. Isso para mim é um grande... Porque, de novo, né? Mas no ano 1000 já falavam que... Né, não precisa... A própria Bíblia, na época lá dos apóstolos, né? Depois que Jesus tinha já ascendido... por exemplo, Paulo escreve, né, em 1 Tessalonicenses para a igreja de Tessalonaica para acalmar eles, porque eles achavam que... Desculpa, 2 Tessalonicenses... que Jesus já tinha voltado e que eles tinham perdido a vinda de Jesus, entendeu? Então, era uma coisa que, para aquela geração, eles já achavam que Jesus já ia voltar rápido, né? Então, ao longo da história, você teve movimentos milenaristas, vamos dizer assim, né? Como também na virada do bug do milênio, né? Na virada do século XIX para o século XX também, você teve, né, alguns movimentos assim de, não, né, Jesus vai voltar, errando aquela coisa que ninguém sabe o dia e a hora, né, porque Jesus mesmo fala lá em Mateus 24, ninguém sabe o dia e a hora, mas assim, nessas épocas, nenhuma delas você teria essa infraestrutura descrita em Apocalipse 13 de controle social. Então, hoje a gente tem materializado essa infraestrutura de controle. E a gente está no processo, né, de materialização cada vez mais, né? Esses sinais, por exemplo, né, disso, os caras lá do fórum criam um centro de tecnologia de governo global. Governo global controlado por tecnologia. Então, assim, é o quê? É um governo global que vai controlar, né, através de inteligência artificial. Então, o fato disso hoje existir deixa muito claro que está próximo. Por quê? Porque para você ter esse sistema de controle do anticristo está monitorizando tudo, a mínima troca, né, de produto, vai ter que ter um sistema tecnológico já estabelecido para controlar isso, entendeu? Além do Estado de Israel, você acha que conflitos, guerras, doenças, alguma coisa vai ser também um desses sinais? Com certeza, do anticristo? Né? Espiritualmente falando? Com certeza, né? Você tem toda essa questão aí dessa carta na manga de pandemias que que nada como o tempo também para comprovar muita coisa, né? Claro. A teoria da conspiração, agora a gente já viu muito
cada vez mais vindo à tona o que foram esses 2 anos, né, de a engenharia social que foi, o que tem de, né, gente vindo a óbito, de gente com doenças, uma série de doenças desencadeadas por isso. O Monark tem falado um pouco sobre isso, né? Conversando com ele aqui no canal falou um pouco sobre toda essa questão. Uma dúvida. Ele fala muito sobre cidades subterrâneas, sobre informações, né? Tecnologias que a gente não conhece, porque estão sendo desenvolvidas a partir de uma exploração ali na Antártida. O que você acha disso? Isso tem da Operação High Jump, né? Isso que remonta lá à Segunda Guerra, né? O que é a Operação High Jump? Operação High Jump é uma operação do governo americano no final da Segunda Guerra que era um almirante chamado Byrd, ele foi com uma grande porta-aviões, destroyers, né, uma fragata lá, porque diz que durante, ainda na década de 30, os nazistas já estavam indo lá para Antártida para estabelecer uma base nazista lá chamada New Schwabenland, né, que é a Nova Schwábia, que é um lugar lá na Alemanha. Eles estavam, como tem, né, nova, né, em vários lugares tem a nova, sei lá, aqui no Brasil tem várias novas, né, mas seria... Enfim, então que basicamente a ideia é que vários nazistas no final da Segunda Guerra foram como teve muitos vindo aqui para América do Sul, né? Você teve o Mengele vindo para cá, né? Através de U-Boat, né? De submarino, né? Então você teve vários nazistas que fugiram para cá, muito para Argentina, para o Chile, né? Aqui no Brasil também, mas segundo essa teoria que eles também teriam ido lá para Antártida. E que lá você teria umas cavernas que debaixo da calota polar eles preservariam uma temperatura, um clima temperado, entendeu? Com vegetação, com fauna, entendeu? E que eles teriam essa base lá. E aí também tem várias especulações de ser o que eles falam em inglês, uma breakaway civilization, uma civilização já estaria, vamos dizer, se afastando da nossa tecnologicamente, então que eles já teriam desenvolvido naves com antigravidade, né? Tem o tal do sino, do Bell Shape, né? Uma nave que tem uma forma de sino, enfim. Então aí a gente entra tem muita questão também com o Tool Society, com o Vril Society, né? Eles receberam tecnologia né, uns acham que de alienígenas, outros acham que são, né, de seres de outras dimensões, de demônios, né? Enfim, entra uma coisa muito especulativa, né? O fato é que o almirante Byrd, ele perdeu essa fragata, né? Os navios foram abatidos, ele saiu basicamente fugido, assim, e é uma coisa que o próprio almirante Byrd depois deu declarações falando a respeito disso, né? Que eles tinham uma tecnologia superior, que eles estavam com um avião ali e os caras vindo como se fosse nave, assim, laser, assim, sabe? Então mais uma daqueles, né? Você não sabe o que é, se é ou se não é, né?